Vamos lá, pessoal, e as notícias não param, né? A política brasileira hoje está um tsunami, né? Muita coisa acontecendo aí ao mesmo tempo. E o que aconteceu agora, gente, eu considero um verdadeiro plot twist carpado, para vocês terem noção da grande reviravolta que acabou de acontecer, tá? Uma notícia urgentíssima acabou de ser confirmada, direto de Brasília, envolvendo Luiz Inácio Lula da Silva. E eu vou trazer essa informação completa que pegou o Brasil inteiro de surpresa, gente, tá? E além dessas, outras várias informações, esse vídeo aqui está simplesmente impecável, trazendo uma informação extremamente importante também com relação a Jair Messias Bolsonaro, gente, tá? Um dos vídeos mais importantes sobre Jair Bolsonaro, eu vou trazer aqui nesse vídeo para todos vocês também. Então, não esqueçam, por favor, rapidamente, tá? De se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e compartilhar o vídeo o máximo possível que vocês puderem. Pessoal, logo de cara, eu preciso trazer para vocês esse aqui, que eu tenho certeza absoluta que vai ser um dos vídeos mais importantes que você vai assistir nesse dia de hoje, gente, tá? É com relação a Jair Messias Bolsonaro. Depois que o Bolsonaro, né, gente, apoiou o Davi Alcolumbre para a presidência do Senado e o Hugo Mota para a presidência da Câmara dos Deputados, tem muita gente que está com muitas dúvidas, né? Afinal de contas, o Bolsonaro se corrompeu? O Bolsonaro se entregou para o sistema? Vocês acreditam que tem muita gente de direita que está com essa dúvida? Gente, mas por que o Bolsonaro apoiou o Davi Alcolumbre, sabendo que ele não vai pautar o projeto da anistia, sabendo que ele não vai pautar impeachment de ministro do STF, sabendo que muita coisa que poderia ser aprovada, pautada para, né, apreciação, se fosse com um candidato senador de direita, mas não, ele decidiu apoiar o Davi Alcolumbre. Afinal de contas, essa é a grande dúvida da direita neste exato momento. Dúvida de alguns, outros já entenderam parcialmente, outros não entenderam absolutamente nada. Aí eu decidi trazer esse vídeo aqui para vocês, doutor Amarildo. Gente, doutor Amarildo fez aqui um vídeo, gente, que vídeo sensacional, explicando todos os detalhes. Afinal de contas, o Bolsonaro se entregou ao sistema? Bolsonaro se corrompeu ao sistema? Bolsonaro está traindo a direita e se aliando ao sistema? Gente, assistam esse vídeo que de uma vez por todas você não terá mais nenhuma dúvida. E de quebra você vai saber o verdadeiro plano do Bolsonaro para ter feito o que ele fez. Assistam, vocês vão entender tudo. Eleições na Câmara e no Senado e afinal, Bolsonaro se rendeu ao sistema? Se entregou? Muito pelo contrário, a direita sai fortalecida dessas eleições para a presidência da Câmara e do Senado e eu vou te explicar agora o porquê, mesmo que tenha uma corrente que ainda não entendeu a necessidade de ocuparmos espaços a partir de agora, que isso é decisivo para as eleições de 2026, mas eu acredito que após assistir esse vídeo e entender o que está acontecendo, você vai concordar e vai entender esse avanço que tivemos ou que teremos a partir de agora no Congresso Nacional, tanto na Câmara quanto no Senado. Primeiro, o Bolsonaro se entregou, se rendeu ao sistema? A resposta é absolutamente não. Óbvio que não, muito pelo contrário. Através da articulação de Jair Messias Bolsonaro, a direita avança a partir de agora. Por quê? Primeiro, porque o voto no Alcolumbre para a presidência do Senado e no Hugo Mota para a presidência da Câmara não significa um voto por afinidade política, por ideologia. Muito pelo contrário. Se o PL tivesse o poder de decidir a eleição para outro candidato, eu tenho certeza que decidiria. Porém, tanto o Alcolumbre quanto o Hugo Mota já tinha maioria para vencer as eleições. E aí, o PL e o Bolsonaro, que foi o grande articulador, entendendo a necessidade de ocupar espaços estratégicos para a direita, eu vou te mostrar aqui para você entender o que significa esses espaços, conseguiu levar tanto os senadores quanto os deputados para esse bloco, para esse grupo e fortalecer. Para você ter uma ideia, no Senado, são 14 comissões permanentes. Comissões que votam projetos importantíssimos, que definem o futuro do nosso país. Dentre essas comissões, a CCJ, que é a principal, onde tem 27 integrantes. Então, antes de ir para o plenário, todos os projetos, propostas,
passam por estas comissões. Então, a necessidade de estarmos nesses espaços. Na última eleição do Senado, para você entender, o PL não apoiou, lançou candidatura própria, o Rogério Marinho, que foi candidato contra o Pacheco. E sabe o que aconteceu? O PL ficou totalmente esvaziado no Senado, sem condições de aprovar nenhuma matéria de interesse nosso, da direita conservadora, ficou fora da mesa diretora, não liderou nenhuma comissão importante e perdeu relevância nas decisões estratégicas do Senado, por conta dessa candidatura ideológica. E agora, que voltou no Alcolumbre, o que o PL vai ocupar? Primeiro, uma vaga na mesa diretora com a vice-presidência. Vocês entendem que o PL vai ocupar a vice-presidência do Senado? O que isso significa? É uma derrota gigantesca para o governo Lula, que a própria imprensa já assumiu, e eu vou te mostrar aqui ainda nesse vídeo. Então o PL vai ter a vice-presidência, o PL vai ter influência nas comissões, e o PL, claro, vai ter um fortalecimento das pautas conservadoras no Senado Federal, como teve na Câmara. Na Câmara, para você ter uma ideia, ao contrário do Senado, a Câmara, os deputados apoiaram o Arthur Lira. E aí, tanto o Nicolas Ferreira ocupou a presidência da Comissão de Educação e a Carolina de Tone, assumiu a presidência da CCJ, a comissão mais importante da Câmara. E sabe o que isso significou para a direita? Você vai entender. Primeira questão que foi colocada aí. Pautas anti-aborto, que foi votado, projeto na CCJ, porque a Carol de Tone estava lá e colocou. Projeto que avançou aí em relação ao voto impresso, também foi por conta da presidência da CCJ. Que mais? Projetos que tendem aí a segurar o poderio do STF, como por exemplo a PEC das decisões monocráticas, que proíbe aquela decisão, uma canetada só de um ministro, passou na CCJ. Supervisão parlamentar do STF, PEC que autoriza o Congresso a suspender decisões do Supremo, foi aprovada na CCJ. Impeachment de ministros, criou crime de responsabilidade, ampliando aí, facilitando um possível afastamento de ministros do STF. Além disso, pautas a favor do agro, contra o MST, contra a invasão de propriedade. Tudo isso foi aprovado, por quê? Porque a Carol de Tone estava na presidência da CCJ. Se ela não estivesse na presidência da CCJ, nenhuma dessas propostas teriam sido aprovadas. Isso significa o quê? Significa um avanço gigantesco, porque esses projetos que foram aprovados na comissão, eles já estão aptos a ir para o plenário. E é um problemaço para o governo federal, porque a todo tempo ele tem que segurar ali os deputados, porque senão eles colocam no plenário, aprovam, e são propostas nossas, como por exemplo o voto impresso, que a gente está falando aqui, propostas da direita, que podem ser a qualquer momento aprovadas no Congresso Nacional, graças a essas posições estratégicas. Nicolas na educação da mesma forma, convocou o ministro da educação, problema, foi para cima do governo, e é isso que tem que acontecer. Então a direita não tem que ficar nessa, se aliar com o centro. Lembrando que nem o Alcolumbre, nem o Hugo Mota são de partidos de esquerda, são partidos do Centrão, União Brasil, do Alcolumbre, e Republicanos, que é do Hugo Mota, que são partidos que compõem a base do governo, porém são partidos que, dentre os que compõem a base, os que mais votam contra o governo também. Então, por isso a estratégia de se unir a esses partidos. A direita sozinha não vai conseguir chegar. Isso ficou comprovado e nós precisamos de aliança. Bolsonaro entendeu isso de forma, assim, muito inteligente, fez com que a direita avançasse e muito com essas eleições. Avançou tanto que olha só essa matéria aí do O Globo, ó. PL amplia espaço com vice-presidências no Congresso e preocupa o governo Lula. Partido de Bolsonaro prepara terreno para 2026 e conquista também posições estratégicas no comando de comissões. Até o Globo, a Rede Globo, o Grupo Globo entendeu a necessidade de estarmos nessa articulação. Então, parabéns ao nosso líder Jair Messias Bolsonaro, que ao contrário, não se entregou ao sistema, mas teve sabedoria para articular e fazer com que a direita avance utilizando o sistema ao nosso favor. É assim, o jogo está posto, a gente tem que jogar com essas armas. Ou a gente joga assim, ou nós estaremos fora. Vamos ficar aqui reclamando o tempo inteiro e não vamos ter condições de mudar absolutamente nada. Isso que o doutor Amarildo acabou de dizer, gente, é o que o Eduardo Bolsonaro vem tentando mostrar para a direita nos últimos posts que ele vem dizendo, gente. Ou a gente, a gente sabe que não tem condição de eleger um candidato, da direita, do PL, não tem, tanto é que o Hugo Mota e o Alcolumbre já praticamente já estavam eleitos. E o Bolsonaro, antes do PT e do Lula, falou, gente, nisso aqui eu tiro o chapéu pro Bolsonaro, tá? Eu bato continência porque o homem é muito inteligente. Antes do Lula, antes do PT, antes de todo mundo, o Bolsonaro já sacou a jogada. Eu lembrei da Ana Paula Henkel.
Foi uma sacada de mestre. Ele foi, eu vou antes de todo mundo, vou primeiro, já vou dar o meu apoio do PL, da direita para o Davi Alcolumbre, para o Hugo Mota, mas primeiro eles vão ter que se comprometer comigo com a vice-liderança das duas casas. Então, o Bolsonaro primeiro foi lá antes de todos, foi lá, marcou reunião, falou, olha, nós vamos apoiar você. Isso porque o Bolsonaro já sabia, gente, tá? Eles fazem ali o cálculo dos votos, já sabiam quem que todos os senadores iam votar, que era o Alcolumbre, né, a grande maioria, já sabia que a grande deputados, a maioria dos partidos ali a sugestão dos líderes já era para votar no Hugo Mota, então o Bolsonaro já sabia de tudo. O cara é visionário, ele vê lá na frente. Gente, eu não tenho condição de colocar um dos nossos na presidência do Senado, então nós vamos apoiar desde que a gente consiga espaço, desde que a gente consiga poder dentro das duas casas. É mais ou menos isso que o doutor Amarildo acabou de explicar aqui nesse vídeo. Gente, eu acho que depois desse vídeo, que eu acho que não ficou nenhuma dúvida, claro, gente, que muitos, você for acompanhar em vários canais, tem muita gente, inclusive canais de direita, que estão aí tripudiando em cima do Bolsonaro, mas o Bolsonaro não podia ter se corrompido, o Bolsonaro tinha que ter tido um candidato próprio do PL, o Bolsonaro tinha que ter peitado, o Bolsonaro não tinha que ter se rebaixado. Agora, deu para entender, gente, tá? Ou, às vezes, igual o Eduardo Bolsonaro, você se une para que você consiga, né, está firme e forte lá em 2026, ou você simplesmente vai ser descartado, como os últimos 2 anos foi para o PL e para o Bolsonaro. Foram praticamente descartados ali dentro do Senado e dentro da Câmara. Não tinha mesa diretora, não tinha vice, não tinha nada, não tinha comissão, não tinha absolutamente nada, gente. Então, por isso que é importante, às vezes, essa articulação, principalmente dentro do Senado. Na Câmara até que se conseguiu algumas coisinhas, mas dentro do Senado foi muito, muito difícil esses últimos 2 anos aí para o PL, para o Bolsonaro e para a direita. E a gente assistiu tudo isso de camarote. E o Bolsonaro decidiu contra-atacar aqui neste ano. E foi o primeiro, já chegou lá na frente. Tanto é que depois o Lula, o PT, a esquerda foi lá na reunião com o Hugo Mota, mas ele já tinha dado a sua palavra com o Bolsonaro.